Quando o Juvenal Juvencio resolve abrir a boca, sempre sai alguma polêmica, né, Maurício? E numa entrevista exclusiva ao nosso Esporte Fantástico, lógico, não foi diferente. ...240.000 metros quadrados na tranquila Cotia, a 30 quilômetros da capital paulista. Aqui está o pulmão do São Paulo. Isto aqui é a nossa vida, o nosso oxigênio. Nós vamos respirar por isso aqui. Lucas, Casimiro e Bruno Uvini, que estão na seleção brasileira, foram revelados pelo Centro de Formação de Atletas do São Paulo. Aproveitados no time principal, com salários compatíveis à realidade do futebol brasileiro e fontes de recursos milionários em futuras negociações com o exterior. Filosofia implantada por Juvenal Juvencio em 2005, com tanta crença que o presidente tem até um quarto no recém-inaugurado hotel destinado à base. E cada um dos 75 apartamentos tem um pouco do mandatário. Juvenal deu pitacos na arquitetura e indicou parte da decoração do local. Essa madeira aqui é da Rússia, pinho de riga. Pinho de riga, isso aqui. E por que tem uma mesa dessa? Porque faz bem aos olhos. Em breve, uma outra decoração de Juvenal vai enfeitar a estrutura, mas nesta ele garante não ter participação. Propuseram ao conselho, na minha revelia, que esse hotel tivesse um busto e se chamasse Juvenal Juvencio. Eu confesso que eu fiquei acanhado, mas foi aplaudido de pé e aprovado à unanimidade. Unanimidade que Juvenal já não tem com os torcedores. Tricampeão brasileiro em 2006, 2007 e 2008, o presidente não comemora um título há mais de 3 anos. Está no poder, mas é contestado na justiça. Teria burlado o estatuto do clube para assumir um terceiro mandato, vetado pelo São Paulo. O conselho inteiro eu tive todos os votos, menos 5. Os últimos anos não foram felizes para o presidente. Até mesmo a base, a menina dos olhos, decepcionou. Foi eliminada na primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano. E em 2009, viu uma das principais revelações abandonar o clube. Eu me senti absolutamente violentado. Oscar, meio-campo titular da seleção brasileira, foi revelado pela base do São Paulo, mas entrou na justiça contra o clube e assinou contrato com o Inter de Porto Alegre. Quase 2 anos e meio depois de uma batalha judicial, Juvenal Juvencio, a contragosto, autorizou um acordo para a venda do jogador. Os 4,5 milhões que o Inter tentou depositar na Justiça do Trabalho, conseguimos elevar esse produto para 15 milhões. Resolveu o problema? Não. Mas fizemos o que foi possível. O lado... Juvencio também viu o maior sonho ser construído no terreno do rival. A Arena Corinthians tomou o lugar do Morumbi como sede de São Paulo na Copa do Mundo de 2014. Inconformado na época, hoje o presidente surpreende e se diz aliviado pela exclusão. Em determinado instante eu não queria mais Copa, porque a Copa destrói o seu estádio. Eu preciso de um estádio multiuso, porque a minha conta não é paga pelo espectador do futebol. Enquanto o Piracicaba me dá 35 mil, a Madonna me dá 1,3 milhão, 1,4 milhão, o Paul McCartney, a Beyoncé, U2. O São Paulo foi excluído oficialmente da Copa por não aceitar as modificações exigidas pela FIFA para o Morumbi. Porque ela queria que eu destruísse o meu estádio, pegasse a arquibancada lá em cima e trouxesse ela a 4 metros do gramado. Tirando o espaço que é utilizado no show, por exemplo. Como é que eu vou fazer show se ali no gramado, a lateral toda, são bares, são sanitários, são médicos, são assistência, etc. Foi embora o desconforto pela ausência em 2014, mas não a mágoa com quem Juvenal considera o pivô da exclusão. O ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, desafeto em vários casos envolvendo o São Paulo, como o da Taça das Bolinhas, entregue ao primeiro pentacampeão brasileiro. Ele me ligou, eu estava na estrada, ele dizia o seguinte:
A taça das bolinhas é do São Paulo, você afirme isso. Não sei se você sabe, eu sou Flamengo. Mas eu falei, ok. Depois ele mudou, as taças eram do Flamengo. Esse é o Ricardo, né? Mas ele começou a se deteriorar, porque mudou o governo, veio a dona Dilma Rousseff, que não sorri fácil para ninguém. Os processos vieram. Existirão outros que vão explodir. A imprensa, a Record foi uma que posicionou fortemente nesse processo e não resistiu. A rusga entre os dois, segundo o Juvenal, partiu de Teixeira, graças ao sucesso do dirigente tricolor com o tricampeonato brasileiro. Porque ele entendia que o São Paulo era o time brasileiro que podia se antepor a ele. E ele dizia aos seus pares da seleção brasileira, comissão técnica, etc. Eu já derrotei todos os meus inimigos, falta um que é o Juvenal. E ele está resistindo. Uma forma de minar o desafeto foi tirar renda do Morumbi. Finais de Campeonato Paulista e grandes clássicos tradicionais no estádio São Paulino foram levados para outros locais. E gente de futebol, de modo geral, não são fortes, né, nessa coisa assim de posição, etc. Mas ameaçava e os caras tinham medo disso, corriam, né? Com a saída de Ricardo Teixeira em março deste ano, coincidentemente o Morumbi voltou a ser palco da decisão do Campeonato Paulista. Hoje, o presidente da CBF é o ex-jogador do São Paulo, José Maria Marim. Futebol é alegria. E o Ricardo era diferente da alegria, né? E ele foi se deteriorando, aí foi vendendo a fazenda, vendeu o boi que ele gostava, né? Vendeu a vaca estrela, que dava muito leite. Quando o cara vende a vaca estrela, o boi foi pro brejo. E para não deixar o São Paulo ir para o brejo, Juvenal promete reforços, mas sem mexer no técnico. Leão continua no comando da equipe, nem tanto pela afinidade, mas pela nova filosofia do comandante. Você vai contratar outro, ele fala em luvas, os salários estão cada vez mais altos, há um processo de adaptação. Por que eu vou contratar técnico? Não tem interesse. Juvenal agora troca de jogador. Foi o que aconteceu no início do ano. Mandou embora quase um time inteiro. Dei uns, emprestei outros, vendi por 10 mil reais outros, foi embora! E quase repetiu a dose no mês passado, quando tirou o zagueiro Paulo Miranda da concentração e o afastou do time. Apesar de iniciar uma crise com o elenco e o treinador, Juvenal viu um resultado parcial na ação. Não, o Paulo Miranda está bem, mas nós queremos melhorar. Deve vir novos jogadores para a defesa. Há uma tentativa, não está fácil. A tentativa é Lúcio, ex-capitão da seleção brasileira. Titular da Inter de Milão, o zagueiro deseja voltar ao Brasil. Muito interessado, muito caro. Muito caro. Muito caro. Proibitivo ou dá para conversar? Proibitivo. Proibitivo. Se ele não mudar muito, é proibitivo. Kaká é outro que Juvenal deseja, mas já descarta. Eu tenho a impressão que o Kaká, na Europa ou na Ásia, terá ofertas formidáveis para ganhar ainda mais do que ganha hoje. E aí o nosso futebol não permite. Se um ídolo não vem, outro não sai, o presidente garante a permanência de Lucas neste ano e aposta na volta dos jogadores que andaram no departamento médico para reaver o prestígio que já teve com os torcedores. Mas por que você foi 3 vezes campeão e depois pergunta? Porque é assim mesmo, cansa, tudo cansa na vida. Mas tudo muda. Para frente, eles vão ter que correr atrás da gente. Não esqueça o que eu estou falando. Fique tranquilo, presidente. Os torcedores do São Paulo não vão esquecer. O seu busto estará lá para ser lembrado.